Eu ia falar que eu ia falar pra eles. Não... Pode ser? Que você vai ficar muito. Pode ir lá? Pode? Vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Então, como a gente combinou, hoje sábado, né, às 10 horas da manhã, estou um pouquinho atrasado, desculpe aí, estou ajeitando toda a parte tecnológica e nós vamos dar uma aula rapidinho sobre estresse, né, envolvendo estresse e emoção, como vocês estão vendo, mas também a parte hormonal. Então, eu quero agradecer a todo mundo que tem acompanhado. Nós vamos dar uma acelerada, tem vários slides para a gente discutir e que todo esse conhecimento possa ser acoplado na profissão de cada um, principalmente no pessoal que está fazendo microfisioterapia, né, o pessoal da nutrição. Então, vamos lá, pessoal. Hoje nós sabemos que o estresse e a emoção, eles andam juntos, né? Quando a gente fala em estresse, todo mundo pensa em estresse pejorativo, ruim. Mas nós também temos o estresse bom. O estresse nós chamamos de eu-estresse, o estresse que te levanta, que te dá fôlego, mas que vai te impulsionar para você continuar trabalhando. Mas como vocês podem ver aqui, o estresse de uma maneira geral, então o excesso de trabalho na sua casa, ou então o seu trabalho, né, dentro do seu ciclo cronológico, e aí esse ciclo biológico seu pode estar alterado. Então esse tipo de estresse e os danos que nós vamos falar hoje em dia para vocês, tá claro? Nós hoje vimos que o Brasil ele é o campeão mundial de estresse ocupacional. O estresse no trabalho ele é número 1. Ele é número 2 no estresse em geral. Então eu acho que é pertinente nós falarmos sobre estresse para um país normalmente com problemas que nós temos, socioeconômicos, políticos, né? E isso aí acarreta muitos problemas. A palavra burnout, né? Então vocês estão vendo aqui um médico, né? Ou então uma pessoa quase comendo o seu computador, ela está ligada diretamente ao quê? Está ligada diretamente ao excesso de trabalho. Hoje nós não desligamos, pessoal, a nossa mente. Então isso é muito, muito problemático. Então nós vamos falar desse tipo de estresse. Então vamos lá, o que é burnout? Que a gente escuta tantos pacientes chegarem. E o pessoal que faz microfisioterapia, a parte do Benini, o MKE, né, a microkinesioterapia evolutiva, ela tem uma página de burnout, é uma das primeiras páginas. Muito interessante, burnout é o quê? Praticamente é um processo que é contagioso, vai se instalar progressivamente, principalmente no ambiente de trabalho. Mas pessoal, vocês podem acoplar isso aqui, família, quer dizer, onde você se sente acuado, você se sente pressionado, você faz aquilo que você não gosta, os pacientes normalmente, as pessoas como nós também, podemos adoecer. Ou nós temos uma má gestão do nosso tempo, né? Por isso que hoje tem até coaching de tempo. E isso tudo é o quê? Emoções são contagiosas. Nós sabemos que hoje, tudo aquilo que a gente passa, nós transmitimos, mas nós também nós recebemos. Então, um ambiente ruim, ele se torna ruim também, é altamente contagioso. Bom, aqui vocês podem ver que o estresse ocupacional, ele é aquilo que leva ao desequilíbrio da parte física, cognitiva, no caso do paciente se queixa muito de estou perdendo a memória, não é? Estou extremamente irritado, como vocês viram no slide anterior, nós temos a cabeça de fósforo, você explode mais facilmente, não é isso? Você normalmente perde a cabeça, como muitos pacientes falam, levando a problemas emocionais, comportamentais e que normalmente vão extrapolar os limites, né, fisiológicos de cada um e nós vamos adoecer seguramente, tá? Então, quando isso acontece, a gente sempre pergunta, lembra, em todos os cursos, o pessoal que me conhece, nós temos 3 cérebros, lembra? Nós temos o cérebro que pensa, o cognitivo, cabe só 8 a 10%, né, de toda a capacidade de memória no hipocampo. Depois você tem aqui na estrutura coronal o cérebro límbico, o cérebro emocional. E aqui atrás você tem o cérebro instintivo, o cérebro animal, né, o arqueocórtex, que a gente explode. Então, esses 3 cérebros estão interconectados entre si e eles normalmente se comunicam interrompendo um e abrindo o outro. Mas se vocês forem ler esse slide, a diferença lá dos homens da caverna e aqui a pessoa que trabalha fechado numa sala,
computador, quer dizer, não tem contato com a natureza, não respira direito, não aproveita o seu tempo, é que o homem atual ele é forçado a desenvolver a sua capacidade de adaptação de forma incongruente ao que foi biologicamente preparado. Quer dizer, nós não fomos biologicamente preparados para ficarmos sentados, engordando na frente do computador com poluição eletromagnética, às vezes com ruído, ou então vivendo num ambiente estressante. Nós não fomos preparados para isso. Bom, aqui eu apresento para vocês um livro que eu indico faz muitos anos. E o tema é muito, muito interessante. Ele chama-se Por que as zebras não têm úlceras? Porque não tem úlcera mesmo. A zebra vai ter que caçar, ela vai ter que correr, fazer xixi, cocô, é isso? Fugir do predador, mas ela não vai ter úlcera, ela não está preocupada com o chefe, para pagar a conta amanhã, quer dizer, não tem falta de dinheiro. Então tudo isso é muito importante. Quem é Robert Sapolsky? É um pesquisador, né, um biólogo mais importante do mundo que estuda estresse, não só em seres humanos, como também em animais. É um livro que eu acho que nem tem mais para vender, mas só para vocês verem, às vezes as pessoas, algumas que encontraram para baixar, vale a pena, ele é extremamente científico, né? E como a gente vai lidar com esse tipo de estresse. Bom, quando a gente fala em estresse, eu tenho que dar aula didaticamente mostrando que nós temos algumas fases diferentes de estresse. Então vamos falar um pouquinho, pessoal. A fase 1 é a fase que dura 24 horas, é chamada fase de alerta. A fase de alerta, o que acontece? Ocorre uma reação natural de preservação da vida, quer dizer, eu estou aqui falando com vocês, por mais que eu esteja habituado, meu coração dispara, minha pupila dilata, né, eu começo a ter contração dos músculos para que eu possa lutar ou fugir. Esse tipo de reação, diante de um medo, ou eu vou falar em público, muita responsabilidade, isso é normal, mas isso não pode durar mais do que X tempo, porque senão isso vai ser prejudicial. Então, as reações nessa fase de alerta são várias. Redução da temperatura do corpo, por quê? Porque tem que vir para os músculos do sangue. Então as minhas extremidades ficam frias, meu coração acelera o batimento, que é como lutar ou fugir. E aí você tem o quê? Aumento da frequência cardíaca, você tem taquicardia, vai ter tensão, obviamente vai ter suor nas mãos, nos pés, às vezes pode ter. Se isso continua, você vai ter o quê? Palidez, insônia, esgotamento, irritação, enfim. A fase de alerta é a fase inicial do estresse, é a fase número 1. Na fase número 2 é a fase de resistência. Por que resistência? Porque o organismo já começa a lutar contra ele mesmo diante de uma alteração que às vezes não é nem real. O que a gente fala real? Para quem fez leitura biológica, o que é real? Alguém apontar para você um revólver. Quer dizer, você está sob ameaça real, verdadeira. E aí isso todo mundo vai ter medo mesmo. E o que não é real? É você não vencer os seus prazos, ter seus problemas, acumula estresse, tem problema na família, tem problema no trabalho, tem problema de dinheiro. Isso aí não é real. Ninguém está apontando a arma para você, mas você está o quê? Sempre descarregando o mesmo nível de cortisol, está sempre taquicárdico, não desliga. Essa pessoa que não desliga não vai dormir, não vai fazer cocô, né? Vai ter gastrite. Então, isso é importante a gente falar para os pacientes. Nessa fase 2, então, o corpo vai surgir algumas reações de resistência, normalmente de predominante psicossocial. O organismo vai buscar incessantemente entrar em adaptação, por isso ele resiste. E aí, se isso continuar, o estresse ele vai para a fase número 3. A fase número 3, pessoal, é onde já cansou. Na fase número 2, ele resistiu, então ele ficou brigando, mente, corpo, espírito, pressão, trabalho, família, etc. E agora ele cansou, já está jogando a toalha no ringue, está pedindo arrego. Então, o que é exaustão? Já existe adoecimento. Nessa fase, eu queria que o pessoal da área da saúde guardasse. Nessa fase, já sai em exame biomédico. Nessa fase, pessoal, desculpe aqui, na fase número 2, o paciente tem queixa, mas não sai em exame nenhum. Você vai fazer raio-x, não sai nada, você vai fazer tomografia, não sai nada, você vai fazer exame de sangue, não sai nada. Na fase de exaustão, você normalmente já tem alguma coisa, ok, já consegue ter patologia instalada. Não vamos ler tudo isso aqui, tá, pessoal? Vocês podem ver depois a aula que vai ficar gravada aí, vocês vão ver com calma. Da fase número 3, aí é que vem onde você já vai ter com as 4 patas toladas no brejo. Quer dizer, aí já é uma fase quase irreversível, que aí a doença ela se instala e ela fica enfronhada. Ela entra dentro das células, pode ter doença ruim, que é o quê? A fase de esgotamento. Então a fase inicial, você cansou, jogou a toalha no ringue,
nessa fase você já está caindo para desmaiar. Você está esgotado. No caso, se instala inevitavelmente o agente estressor, quer dizer, não importa o nome do estressor, se é tóxico, químico, físico, emocional, dinheiro, psicossocial, econômico, isso aí já vai, pum, e já se instala no seu corpo de maneira a que você não tem mais força. Estou repetindo, aqui você está exausto, mas tem força para ainda sair do ringue. Aqui você caiu no ringue, você não sai mais do ringue. Então aqui, pessoal, é onde nós temos que tomar cuidado para que os nossos pacientes não entrem em fase de esgotamento. Tá claro? Bom, o que eu gostaria de passar de pesquisa para vocês? Ó, ratos que sofreram estresse na vida fetal, seres humanos também já tem comprovação, são adultos com concentrações elevadas de cortisol. São pessoas que vão engordar mais fácil, são pessoas que vão explodir mais fácil, são pessoas que não vão ter às vezes nem pavio. Antigamente falava pavio curto, né? Os filhotes de ratos, né, que foram privados da mãe, quer dizer, imagina aquelas crianças que eu peguei essa semana aqui no consultório, olha, minha mãe foi morar no Japão e nos abandonou, entre aspas aqui, mas ela foi por necessidade, fiquei com meus avós ou com algum tutor, mas a sensação de abandono e solidão, quer dizer, por algum motivo X ou Y, eu me privei desses cuidados, então o que acontece? Eu vou ter altas doses de glicocorticoide. Por que vocês estão vendo esse slide? Para entender que o aspecto aumentado de glicocorticoide quer dizer que você vai ter mais cortisol aumentado. Vamos levar, ó, perda de um dos pais leva ao risco muito maior de desenvolver depressão na idade adulta. Então o que eu quero mostrar? Traumas na infância levam ao risco aumentado de desenvolver síndrome do intestino irritável no adulto. Então vocês podem ver que tudo que acontece nas fases de vida, que você que faz microfisioterapia vai encontrar na fase fetal ou na fase de pré-concepção, você tem que anotar assim, ó, teve trauma na infância, achou data, pessoal, simplesmente não é evoluir o prontuário, é anotar que você vai ter aumento de cortisol, e isso aí pode durar a vida inteira se a gente não intervir de maneira correta, que essa é a função da aula, ou você marcou lá que você, quanto mais trauma na infância, mais cedo, menos serotonina. Isso leva ao paciente o que? Com menor serotonina, que foi privado dos pais, teu pai perdeu o emprego, morreu alguém da sua família, sua mãe vivia num baita de um trupé com seu pai lá, com briga constante. Você vai ter baixa serotonina e alto cortisol. Essa é a função da aula de hoje. Bom, obviamente tem muita gente que vem, puxa, já estou tomando um monte de Roacutan, estou tratando da minha pele, e aí eu coloquei de propósito só um slide, porque a gente não tem muito tempo, entre pele e psicossomático. Então, ó, 30% de distúrbios da pele derivam de processos psicossomáticos. Por quê, pessoal? Porque a pele se origina do folheto embrionário no qual origina a pele, é o ectoderma. Ectoderma é o que nos liga, é o mesmo que forma o tecido cerebral. Aquilo que não se conhece elaborar no sistema nervoso central parece espremir-se sobre a cútis. Para esse autor chamado Locke, a pele seria o palco preferido da mente, uma escola feita provavelmente no período neonatal. Queria que vocês gravassem esse slide, pessoal. Porque tem um monte de gente que vem com problema de pele e você que fez micro, você que fez leitura, você fica só com aquela coisa na cabeça. Este é o padrão, não existe padrão, pessoal. Não sei se vocês lembram da minha aula, para a gente ter uma pessoa semelhante a você, precisaria ter semelhante e não igual, porque não existe outro igual. Nem gêmeos univitelinos têm a mesma impressão digital. E nós precisaríamos de ter 70 milhões de impressões digitais para ter uma semelhante à tua. Então, pessoal, por favor, não tentem rotular aquilo que você aprende em curso, dizendo que existe igual um monte de caminhão de Volkswagen igual, muda a cor, muda os acessórios. Não, pessoal, nós não somos iguais. Então nós não podemos tratar as pessoas de maneira protocolada. Protocolo é um caminho, mas não é a verdade absoluta, né? Então vamos ver. Quando a gente tem, por exemplo, esses distúrbios de estresse, você dorme mal. Se dorme mal, você não libera GH, que é um hormônio do crescimento, que é um dos maiores hormônios antioxidantes que existe. E o GH, que eu escrevi aqui para vocês, é ele que vai preservar a massa magra. Portanto, é ele que vai quebrar as reservas de gordura. E a gente vê isso muito porque quando você dorme mal, você vai comer mais. E aí você tem o quê? Como fome é um estressor de programação metabólica que acontece ou por falta
ou por menos caloria, e isso passa de geração para geração sem interferência de gene. O que eu quero dizer, pessoal, com esse slide aqui? Eu quero dizer que você tem que perguntar na sua consulta se quem era gordo. Porque, pessoal, nós temos hoje exames genéticos, né? Exames praticamente da nutrigenômica e da nutrigenética, que vão mostrar aquilo que nós temos de herança genética. E olha o que está escrito aqui, pessoal. Nós passamos de geração para geração sem interferência. Tudo é feito pela epigenética, tá claro? E aqui eu coloquei estresse. O que o estresse faz? Por exemplo, se você pega e trata de um paciente adotado, sempre se questiona, criança adotada, quanto mais tempo ela ficou lá esperando os pais para virem a adotar, maior nível de cortisol, mais estresse. E isso fica no corpo, nós temos que dar um jeito de diminuir esse cortisol, porque o limiar de estresse dessa criança, desse adolescente, etc., é muito grande. Segundo, quando você tem estresse, você vai diminuir a formação de novos linfócitos, quer dizer, você vai ter menos defesa, você vai ter imunidade mais baixa, vai diminuir a vida desses linfócitos existentes. E mais ainda, quanto menor o relacionamento que a pessoa tem, por isso que eu ontem dei uma live também mostrando, pessoal, a pessoa que está isolada, a pessoa que está querendo ficar sozinha, e antes ela tinha uma relação social, nós temos que ter muito cuidado com isso aí, tá? Isso aí, invade e impacta o ser humano como um todo, o ser vivo como um todo, e aí ela vai ter problema mais sério, tá? O estresse também, exemplo, divórcio, discórdia matrimonial, diminui a imunidade. Isso as pesquisas mostram. E aí, por exemplo, o paciente que toma muito glicocorticoide, ou também ele é hipertenso e toma beta-bloqueador, é um tipo de estresse, mas medicamentoso, que, por exemplo, diminui muito a memória. Todo mundo pensa, memória, tem que revascularizar o cérebro. Não, peraí, eu também tenho que estudar que o paciente seu pode estar vindo, o nosso paciente com estresse medicamentoso, com interação medicamento, droga, uma interação entre droga e nutriente, quer dizer, droga e nutrição, aquilo que ela come. Um exemplo clínico aqui, pessoal, você pega um paciente que toma, por exemplo, um beta-bloqueador do tipo hidralazina, se o médico não avisou, ele toma esse beta-bloqueador de manhã, né? Que normalmente é pela manhã, ele toma com comida, ele diminui a biodisponibilidade em 80%, quer dizer, a droga e nutriente vai eliminar o efeito do medicamento. Não é que o medicamento é ruim, é que muitas vezes o pessoal da área médica não conhece isso aí e nós não estudamos. Isso é um estresse, isso aí tem que ser abordado e nós já gravamos muita coisa dentro do curso de fisioterapia integrativa que está à disposição de vocês. Depressão profunda está intimamente ligada ao estresse prolongado. Quando você pega um paciente com depressão, a primeira coisa que o médico faz, ele dá às vezes muito medicamento, né, que vai ser o quê? Para ele relaxar e para ele dormir. Então, normalmente, junto com o antidepressivo, caminham-se outros medicamentos, que são às vezes indutores de sono, né, que são para relaxar. E a privação do sono é um grande estressor. Lembra do slide anterior? Se você dorme mal, você não vai liberar GH e você vai engordar 30% ao ano e você não vai conseguir adquirir massa magra. Se você não adquire massa magra, músculo, você não consegue queimar a gordura direito, tá? Por isso que eu vejo muitas pessoas correndo e conseguem correr maratona e tal, e tem aquela barriga, né, avolumada, tem dificuldade de perder essa gordura aí, tá certo, pessoal? Muito importante, o estresse, no caso, ele vai alterar vários hormônios que são estressantes e vai jogar no sangue. Quando isso acontece, vai ter lesão dos neurônios. Normalmente você vai ter o quê? Redução da densidade medular, diminui a memória espacial e vai alterar a memória de trabalho. Então, estresse, normalmente você tem queda de memória. Isso eu quero que vocês perguntem na anamnese de vocês. E o maior alvo do estresse afeta o hipocampo. O hipocampo é o quê? É onde você guarda a memória, que pertence ao córtex cerebral pré-frontal, principalmente, né, anterolateral. Então, é só lembrar, pessoal, o estresse afeta a memória de maneira significativa, tá? E aí, o que eu falo para vocês? Nós hoje temos várias possibilidades de tratar do estresse através de N tipos terapêuticos. Um deles que eu apresento aqui para vocês, lembra que eu falei para vocês que problemas de pele
que são psicossomáticos, estão ligados, porque a derme, ela provém do sistema nervoso central. Olha só esse slide, ó. O sistema nervoso central, ele é oriundo da pele que comanda os músculos. Então, esse é o conceito da microfisioterapia, esse é o conceito que a gente usa na dermoneuromodulação. A dermoneuromodulação que começou, né, com a Diane Jacobs, uma canadense amiga nossa, onde eu e Lisandro, há uns 4 anos atrás, fomos fazer a formação lá nos Estados Unidos, né? E na Califórnia ela permitiu com que o Lisandro se tornasse professor, hoje ele dá aula. É uma técnica onde ela mobiliza, por exemplo, todos os nervos superficiais, né? E normalmente funciona muito bem para dor, mas modula não só a dor, mas modula o estresse, pessoal. Então, a dermoneuromodulação é um tipo de terapia suave, funciona. Esse curso é dado em final de semana, o professor Lisandro tem, e o resultado é espetacular. Ela ficou 30 anos estudando toda a parte miofacial, que carrega também memórias e que diminui o estresse, pessoal. Então, isso aqui é muito legal você saber que existe, é aberta só a fisioterapeutas, mas o resultado é espetacular, porque através dos estudos embriológicos, que o que? Provém da derme, quando você mobiliza a derme, você atua sobre o sistema nervoso central, modulando não só dor, mas também modula estresse, tá? Então aqui, o que eu quero dizer para você? Quando a gente fala em estresse, nós temos que dar alusão ao sistema nervoso. Então, primeira parte do sistema nervoso que vai influenciar todo o ambiente que você vive, se ele é real estressor ou se ele é virtual estressor, ele é comandado pelo eixo HPA em inglês, ou eixo hipotalâmico hipofisário adrenal. Então nós temos 2 controles que são hormonais e um controle que é nervoso. Então eu vou repetir para o pessoal que faz microfisioterapia, quando você acha AB2, hipotálamo. Então, o hipotálamo controla tudo, inclusive todos os hormônios tiroidianos, etc. Hipotálamo controla fome, sede, libido, sono, pensamento, temperatura de extremidades. Depois você tem a hipófise. Mas o hipotálamo controla a hipófise. Junto com a hipófise, esses dois estão o quê? Centrais. Quer dizer, eles têm controle puramente hormonal. Associado à suprarrenal, você que tem controle nervoso, o que você tem? O eixo hipotalâmico hipofisário adrenal é o primeiro aviso e a primeira defesa do sistema nervoso a todas as agressões externas. É esse eixo hipotalâmico hipofisário adrenal que controla o sistema nervoso autônomo e que esse sistema nervoso autônomo tem evoluído diante da ciência, da pesquisa, pessoal. Então, o que eu queria colocar aqui que é muito importante para você que faz micro e que muitas vezes nós pegamos pacientes com combo, quer dizer, vem tudo, né? Vem com um problema tóxico, químico, físico, emocional, e aí o sistema nervoso autônomo hoje não é só dividido em simpático, que é o seu acelerador, e parasimpático, que é o seu freio. Ele tem evoluído e olha só, o sistema límbico cerebral e o córtex têm aumentado. Eles têm aumentado em complexidade e tamanho. E, no caso, a área pré-frontal nos seres humanos comporta só 8 a 10% de toda a nossa memória. Memória mesmo, de a gente lembrar das coisas. Então, veja bem, o sistema nervoso simpático, ele vai ter sempre lá, para ser o nosso acelerador, lutar ou fugir. Joga sangue, joga açúcar no sangue, o coração dispara, contrai músculo, enfim, lutar ou fugir. Já o parasimpático, ele é veiculado praticamente, pessoal, por 4 pares de nervos cranianos, mas o mais importante é o nervo vago. E o nervo vago, pessoal, olha só, ele desenvolveu 2 sistemas diferentes. Você tem o nervo vago como um todo. Esses 2 sistemas diferentes, eles são divididos em nervo vago, que é ventral, e nervo vago dorsal. Isso tudo no cérebro. Então, o que você tem aqui? Um sistema mais novo, ele é mais mielinizado, ele está ligado aos movimentos, né, do crânio e que controlam a expressão facial e a vocalização nos mamíferos superiores. Então, o sistema parasimpático é veiculado 70% a 80% pelo nervo vago, é o nervo mais longo dos 12 pares de nervos cranianos. O nervo vago comunica intestino-cérebro e normalmente nós reconhecemos uma pessoa, por exemplo, está triste, alegre, chateada pela expressão facial.
Quem faz isso é uma porção mais evoluída, cheia de mielina, quer dizer, a condução nervosa ela é mais rápida, e ela é chamada então parasimpático ventral. É isso que eu queria mostrar de novo para vocês. Então a teoria tradicional afirma que o sistema simpático e parasimpático eles sempre funcionam em equilíbrio, eles não são antagonistas, eles são sinergistas. A teoria polivagal, que é isso que eu vim mostrar de novo para vocês para tratar do estresse, afirma que quando a gente age a desafios ou estressores, lembra pessoal, tóxico, químico, físico, emocional, não importa, de maneira hierárquica, quer dizer, existe uma hierarquia, vamos repetir, o eixo hipotalâmico, adrenal e hipofisário, ele é o primeiro em hierarquia a sinalizar, depois vem o sistema nervoso autônomo. Com essa hierarquia, geralmente nós vamos utilizar aquilo de condução mais rápida. Geralmente nós vamos utilizar aquilo que é mais o que? Mais eficiente, o radar mais moderno, né? Mais atualizado. Então o sistema nervoso vai usar ferramentas mais novas, hierarquicamente falando, relacionadas ao sistema nervoso autônomo novo. E aí que você vai ter? Você tem o sistema nervoso vagal ventral, que hoje ele é considerado que ele tem como função engajamento social, segurança. Então o ventral é onde eu me sinto seguro, e aí eu me sinto emocionalmente mais acolhido. O sistema nervoso simpático, você já sabe, lutar ou fugir. E o sistema vagal dorsal, que a gente sempre estudou, é aquele que dá a resposta de imobilização. É aquele que você vai dormir bem e que algumas terapias atuam só nesse, mas não nesse aqui. Isso tem o quê? Tem tido pesquisa a partir de 2013 relacionando todos os problemas de pele com o eixo hipotalâmico adrenal pituitário, o eixo hipotalâmico hipofisário adrenal, tá? Em 2013 mostrando então que nós temos que dar valor ao sistema nervoso, não só modificarmos a nutrição, pessoal. Nós, a nutrição, a gente entrar só, vamos limpar tudo, mas eu vi que aquela pessoa teve recidiva de acne. Aquela pessoa já tomou Roacutan, 18 doses durante vários anos, já teve, então, intoxicou todo o fígado da pessoa, mas voltou. Voltou porque eu tenho que estudar o sistema nervoso autônomo, tá claro? Então, veja bem, o sistema nervoso autônomo, junto com o eixo hipotalâmico hipofisário adrenal, e mais as células que são super especializadas, que são as nossas antenas, queratinócitos, melanócitos, células de Merck, etc., vão dar informação e nós vamos ter reações. Quais são essas reações diante de um estressor? Vão ser o quê? Eu posso congelar. Eu vou falar ao vivo e eu me travo. Quer dizer, eu estou congelado. Eu posso ter uma inundação de sentimentos, mas eu posso dissociar tudo isso aí. Isso são cuidados que nós temos com questões psicoemocionais quando a gente está trabalhando com isso. E a pessoa que fez microfisioterapia pega todos esses pepinos todo dia. E a gente precisa estudar. E ontem na live eu falei para vocês, pessoal, procurem estudar um novo conceito, que é o conceito da teoria polivagal de Porges. P-O-R-G-E-S. Estudem, tem livros sobre isso aí. Porque é isso que nós temos que induzir. Nós temos que levar esse paciente a ter essa área de acolhimento e se sentir seguro, porque aí vai melhorar a emoção dele. Então veja bem, quando você tem, vamos voltar, quando você tem congelamento, o que significa congelamento? Significa, é uma experiência de você enrijecer tudo, podendo sentir frio e até o quê? Parestesia, vai formigar. São pessoas que chegam para nós nesse aspecto. Né? Por quê? Porque essa foi a sensação que a pessoa teve por N motivos e essa foi a resposta do sistema nervoso dela. Segundo, inundação. São aquelas pessoas que vêm inundadas de fortes emoções, sensações e pensamentos que se encontram fora da realidade. Pensamento suicida, pensamento de romper, né, um casamento, romper uma sociedade, pessoas que estão assim, lembra daquele, com a cabeça de fósforo, né? Quer dizer, tá com um pavio curto ou então diretamente para explodir. E a dissociação são aqueles pacientes que desligam, dissociam, saiu desse mundo, vive só no mundo paralelo. São aquelas pessoas que falam, vixe, esse vive no mundo da lua, ele está dissociado. É a perda temporária de conexão com os pensamentos ou sensações que você está sentindo. Aquela pessoa que perdeu uma pessoa muito importante na vida, que está lá no velório e não consegue chorar. Quantos pacientes a gente pega com dissociação, pessoal? A pessoa não consegue chorar. A pessoa está, ou então aquela que tomou
muito medicamento, está tamponada, não consegue expressar os seus sentimentos. Então anotem tudo isso aí. Então, relembrando, o sistema nervoso autônomo hoje, ele é dividido assim, ó, simpático, lutar ou fugir. Parasimpático, tem o vagal dorsal, que é o quê? Dormir bem, ele que vai jogar água no intestino grosso para fazer cocô, quer dizer, o meu relax, etc. E o vagal ventral, que é o quê? A parte mais evoluída, mielinizada, que está ligada hoje ao quê? Às emoções puramente, tá? Então vamos lá, sistema nervoso vagal paraventral é aquilo que eu vim falar para vocês. Então eu estou colocando, ó, parte mais nova do sistema nervoso autônomo, ele é mielinizado, ele é ligado aos nervos cranianos que controlam a expressão facial, vocalização e engajamento. Se você atingiu isso aí, o paciente vai ficar mais o que? Social, vai sair do seu isolamento, vai reconhecer melhor, vai melhorar as expressões faciais, tá? Isso aí que normalmente é desenvolvido nos mamíferos pela necessidade de criar seus filhotes, ao contrário de répteis, quer dizer, então eu atuo sobre o sistema límbico e aqui, né, eu vou estabilizar e equilibrar o meu sistema, que é normalmente o arqueocórtex ou então o cérebro reptiliano. Desempenham um papel importante nas ligações afetivas, e é onde nós estamos mais saudáveis e felizes, vão me dar o equilíbrio que é chamado homeostase. Só pode ser expresso quando o sistema nervoso detecta ambiente ou território seguro. E é isso que a gente viu na leitura biológica. Nós temos sempre que colocar esse paciente mudando a percepção dele para que ele se sinta seguro, para que ele limpe os seus problemas. Então, o sistema nervoso simpático, não vou ler, é tudo aquilo que vocês já conhecem, lutar ou fugir. É o que? Ele tem que estar sempre assim. O problema, pessoal, é quando você pega o paciente, vocês vão ver nos próximos slides, que ele não tem mais simpático, quer dizer, ele não tem como lutar ou fugir. Às vezes ele está congelado, quer dizer, ele não tem reação. Esse paciente ele vai estar lá naqueles slides anteriores, ele vai estar na fase 3 de estresse, lembra? Que passou da resistência da fase 2, né? Ele foi entrando o quê? Ao estresse da adrenal, ao estresse oxidativo, e ele chega ao quê? Ao esgotamento. Tá claro? Então isso é muito importante. E segundo Porges, esse é o nome do autor que eu falei para vocês, o ambiente seguro é sempre aquele que acessa a parte ventral do sistema nervoso autônomo, que é o parasimpático ventral. Como apenas um aspecto pode ser primário de cada vez, quando essa parte ela se torna primária pela hierarquia, você vai inibir, diminuir ou regular os outros aspectos. Quer dizer, se você está pilhado, simpático tônico, extremamente agitado, não consegue diminuir a sua pressão no dia a dia, e você consegue chegar no parasimpático ventral, você automaticamente a outra balança ela vai equilibrar. Ela que vai equilibrar a homeostase, tá? Então, quando os outros parâmetros, lembra, simpático, lutar, fugir ou congelar, estiverem sob controle, a ação do sistema vagal ventral vai envolver essas respostas que vão automaticamente ser organizadas no corpo. A micro faz muito isso. Nós publicamos um monte de artigos mostrando que você faz então um exame do Nerve Express para verificar o simpático e o parasimpático, isso é por um Holter, que é um exame que eu gosto muito porque ele não é operador dependente, quer dizer, não depende de ninguém da parte médica que está fazendo, só encaixar tal, ele que faz a leitura e dá o diagnóstico. Você, quando faz micro, depois você regulariza isso aí. Então, nós sabemos que a micro atua muito dentro do parasimpático e que é o parasimpático ventral, tá? Então, aqui uma outra coisa que eu trago inclusive o Christian Shiraishi, que trabalha conosco, né, meu braço direito aqui dentro do Instituto, ele que trabalha sobre esse traumaprevention.com, um monte de referência através do quê? Desse tipo de postura, que é o quê? Trauma Release Exercise. Quer dizer, o TRE são posturas que você vai estressar o seu sistema músculo-esquelético, posturas estudadas, né, por Berceli, e que onde você vai atuar obrigatoriamente sobre o parasimpático ventral. Então, depois que você faz micro, pessoal, era legal um dia vocês todos fazerem a formação, mas a formação demora, completa sobre o TRE. Você pode atuar em o quê? Grupos. Isso é feito no Exército, na Marinha, na Aeronáutica dos Estados Unidos, obrigatoriamente. Onde tem os terremotos, as maiores catástrofes do mundo, eles usam esse método. Esse método é um anti-estresse poderosíssimo, porque você vai começar a tremer. Toda pessoa que sofre um assalto
treme depois. Isso quer dizer, você vai botar todos os seus medos para fora, de uma maneira muito plausível, e o resultado já está todo pesquisado e publicado. E você pode usar pacientes em grupo e você vai ter um resultado muito legal, tá? Eu gosto de avaliar o estresse pela variabilidade cardíaca. Eu já falei em outra live que eu posso fazer até pela aferição da pressão arterial, né? Muito fácil, quando eu publiquei no meu quarto livro, né? Da fisioterapia corpo e mente. Então, a variabilidade cardíaca, por que ela é importante? Porque nós temos, então, uma comunicação entre coração e cérebro. Nós temos mais fiozinhos indo do coração para o cérebro do que do cérebro para o coração. Essa inter-relação entre o eletrocardiograma e o eletroencefalograma nos dá uma relação chamada cérebro-coração, onde o cérebro possui seu próprio sistema nervoso complexo chamado cérebro cardíaco. Então, como eu falei para vocês, os sinais cardíacos especialmente afetam os centros cerebrais, no tálamo, né, que é a recepção do sistema nervoso, envolvido em tomadas de decisão de criatividade e experiência emocional. Conclusão, para quem não é da área, pessoal, quanto mais eu tiver em harmonia entre um eletrocardiograma e um eletroencefalograma, aquilo que eu sinto com aquilo que eu penso, eu vou ter o quê? Uma variabilidade cardíaca normal. Quando eu estou em estresse, eu entro em incoerência cardíaca. E quando eu vou fazer técnicas de respiração através de softwares que modulam esses inputs neurocardíacos, você evolui para um gráfico de coerência cardíaca. Então, o que eu sugiro para todo mundo que faz microfisioterapia? Entre um paciente e outro, entre o início de uma sessão do dia, o certo é você fazer várias posturas, por exemplo, que a gente faz, que eu faço todos os dias, né, da Universidade de Samadeva, que é o que nós estamos trazendo para o Brasil, que é o Coaching Bem-Estar. Esse curso é uma formação de 2 anos maravilhosa que está mudando a minha vida e vai mudar a sua vida, porque você pode aprender tudo como coaching de bem-estar, usando o corpo, mente e espírito dos antigos sufis. Então procurem quem eram os médicos sufis. Eram os médicos que foram exterminados por muçulmanos radicais na Ásia Central e que hoje o único herdeiro, né, é Salim Eissel, quer dizer, é um homeopata que montou a Universidade de Samadeva, e que ele está trazendo com exclusividade para nós, pessoal. Tem vários lugares que fazem esses cursos, mas o Coaching Bem-Estar, um dos lugares da escola que foi adaptado unicamente no mundo, foi para nós. Eles estão em vários países. E quando a gente tem, então, um ritmo direto da parte cardíaca na performance cerebral, você melhora, você começa a ter mais foco, você não vai ter mais problema da sua ansiedade. E aí o que acontece? Quando você tem um eletroencefalograma, onde você tem estresse, um eletrocardiograma no estresse, quando você faz técnicas respiratórias, que eu vou passar rapidamente aqui, você vai facilitar a função cerebral, isso tudo é veiculado no tálamo, e aí isso foi descoberto por trabalhos com astronautas russos, que então viram como a gente pode fazer. Só para lembrar, você pega os vasos grandes, na parede dos vasos grandes você tem nervos, e toda vez que você inspira corretamente, né, e você expira corretamente, né, através de um biofeedback, e você entra, pessoal, em harmonia numa curva de Gauss, você dilatando aqueles vasos, você provoca um reflexo que foi estudado por Vaskilo. Então, Lehrer e Vaskilo viram. E quando você respira, como a gente faz o que em todas as técnicas de yoga, em todas as técnicas de meditação, você dilata o vaso e na parede dos vasos grandes você tem baroreceptores. E aí o que acontece? Você diminui a frequência cardíaca. E nesse caso, você vai ter o quê? Mais calma. E você vai levar o quê? Você vai levar aquilo que estava em estresse a uma calma regular. E isso é feito. A última meta-análise tem mostrado que isso é feito 22 dias seguidos, 20 minutos por dia. Então é isso que os pacientes vão perguntar. Mas quanto tempo eu tenho que ficar fazendo o quê? Os meus treinamentos. Eu vou fazer 22 dias seguidos, 20 minutos, usando equipamentos, como depois eu vou mostrar para vocês. E eu falei para vocês o seguinte, nós também temos que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, né? Então a gente normalmente tem pessoas que falam assim, pô, isso é difícil. Quer dizer, se você já coloca que é difícil, você arruma suas desculpas para a sua dificuldade.
A pessoa que quer fazer, ela vai e faz. Aquela pessoa que não consegue fazer ou coloca dificuldade, ela vai achar suas desculpas. E isso aí, quando você tem pensamentos ruins, que são as suas crenças limitantes, você, como mostra aqui a pesquisa, quando você fica 5 minutos pensando em alguma coisa que te fizeram de mal, ou você não consegue sair de um pensamento limitante, você demora 6 horas para voltar à sua imunidade ao normal. E é matemático, pessoal. Isso foi publicado, o primeiro artigo, em 95. Mas se você normalmente pensar em alguns problemas 10 minutos ruins, você demora 12 horas, 20 minutos, 24 horas. Aí, como eu disse em todos os cursos, você vai cair em imunidade e entra o bicho que quiser em você, tá claro? Esse é o seu estresse. Bom, e o que vocês vão ver no curso de fisioterapia integrativa também? Vocês vão ver coisas, como nós já estamos no nosso livro, como é que você diminui o estresse com terapia manual. Então eu vou explicar o que nós vamos fazer, rib raising, quer dizer, eu vou em cima de centros do simpático, né, que são reflexos, e através de manobras que vocês vão no corpo, vocês vão diminuir. Isso tudo por quê? Porque essa área aqui que eu estou indo, de T4 a T9, não tem o quê? Não tem sangue, é avascular, tem pouca mobilidade neural. E quando eu mobilizo essa região, eu libero toda a tensão do tronco simpático, tá claro? Vou fazer isso também, às vezes, com posições, ó, como essa, sentado, se você pega um idoso, e aí você vai vir aqui, né, mobilizar. Ou então você vai fazer deitado, como aqui eu aprendi na escola americana, quando eu fiz a Universidade Americana de Terapia Manual, né, em St. Augustine, né, na década de 90 a 2000, tá claro? Então isso tudo nós vamos mostrar no curso, nos 2 dias de prática, tá? Você pode também mobilizar a laringe e faringe para você estimular mais a parte vagal. Você pode fazer, por exemplo, uma vibração no sacro, que também vai atingir mais a parte vagal. Mas, o que eu queria dizer para vocês é que o que nós vamos estudar no curso é qual é a interação entre o sistema nervoso cardíaco, né? Desculpa, sistema nervoso cardíaco, cardiovascular, sistema nervoso central, sistema nervoso autônomo. Esse é um triângulo perfeito, coração, sistema nervoso central, sistema nervoso autônomo, como eu disse para vocês. E como é que vocês vão usar isso aí? Então, por exemplo, eu posso, como vocês podem ver, a empresa que mais estuda a variabilidade cardíaca é a empresa HeartMath, que está na Califórnia. Se inscrevam, entram lá, pessoal. Vocês vão ver que vocês têm muitos estudos mostrando, por exemplo, quando você tem frustrações, como eu disse para vocês, pensando coisa ruim, 6 horas cai sua imunidade, ou você tendo o quê? Gratidão, apreciando aquilo que Deus te deu, aquilo que você tem. Mesmo algumas pessoas acham pouco, nós temos que primeiro agradecer. Então isso é feito também, o único software que tem no Brasil, né, e que é de um grande amigo nosso, ele é chamado Cardio Emotion. Então tentem procurar, ele é um software de interação que foi desenhado até com as músicas para a gente poder relaxar, e que são 10 ambientes virtuais em tridimensão, que você acopla, era um trabalho que foi premiado junto com a USP, não é isso? E vocês vão ter então todo o treinamento aqui. Então, ou vocês vão comprar equipamentos importados, ou, né, eu vou puxar a sardinha, nós devemos dar mais valor ao que nós temos no Brasil, que é perfeito, é tridimensional, etc. E vocês vão ranqueando, e você vai treinando isso aí. Então, não é simplesmente respirar, inspiro 4, expiro 6. Não, você tem que ter um biofeedback para controlar toda a tua parte cardíaca, neurocardíaca, tá claro? Então, isso é feito através desses softwares que vão interligar as funções do batimento cardíaco, que são elétricas, as funções do eletroencefalo, que são elétricas. E aqui você pode escolher esses 10 ambientes virtuais. Tudo isso é o que mais tem de pesquisa comprovada, pessoal. Então, aqueles que são chatos e querem fazer pesquisa, a gente também sabe fazer pesquisa, vocês podem ter segurança total de que isso é tudo comprovado cientificamente. Então, essa é a maneira de você treinar o seu sistema nervoso autônomo. Vocês podem comprar, como eu falei dos Estados Unidos, equipamentos como esse, ó. Eles são altamente portáteis. Nos Estados Unidos a gente vê pessoas com o tamanho de um celular e coloca um dedo assim no visor, ele é que pega a frequência cardíaca. Você está no parque verificando se realmente você está apreciando aquilo e se aquilo está fazendo efeito entre o seu coração e o seu cérebro. Isso é muito legal, pessoal. Então vocês têm equipamentos de todo tipo de sorte
no mundo inteiro, inclusive equipamentos franceses como esse, que é o único equipamento que vai juntar a frequência cardíaca e, no caso, nós chamamos de coerência cardíaca e coerência emocional. Então, aí eu paro um pouquinho para abrir um parênteses na Universidade de Lille, na França, no setor de dor e psiquiatria, e aí eles colocaram pacientes, né, que, entre aspas, como se fosse em estado de coma, que estavam, então, por exemplo, anestesiados, estavam lá em calma total, não que eles tinham problema, e foi o único lugar que eles pesquisaram, e eles viram que aí existem frequências totalmente diferentes, que não é mais chamado de variabilidade da frequência cardíaca, mas é uma variabilidade da frequência cardíaca emocional, e a única empresa que faz isso é essa empresa chamada Symbiof, que faz, além da coerência cardíaca que vocês fazem, outro equipamento, vocês vão fazer a coerência emocional. Aí vocês têm que fazer todo um treinamento. Nós trouxemos uma vez só esse pessoal de lá para cá, tá claro? E como a gente está falando também que o estresse ele altera toda a nossa parte sistêmica, vamos falar um pouquinho nesses últimos slides sobre a parte que condiz a parte hormonal. Então vamos só um pouquinho, pessoal. O estresse físico, às vezes a pessoa fala assim, não, exercício é bom, mas se você não está preparado por um profissional de educação física para fazer esse exercício, você pode ter um estresse associado ao físico, que pode estar associado ao ambiental, junto com o alimento intoxicado, você vai alterar a tua parte fisiológica e aí você vai ter um estresse total. Então não esqueça que nós não temos só estresse de alimento, interpessoal, de trabalho, mas eu posso ter o quê? Um estresse por exercício. Então veja bem, e eu falei no começo da aula que eu tenho o eu-estresse, que é o estresse normal. O que é o eu-estresse? É o estresse normal que nos motiva, diante dos desafios da vida do dia a dia, a liberar o quê? Onde adrenalina e cortisol, que são produzidos pela suprarrenal, vão nos ajudar a funcionar, a pensar, a evitar, a trabalhar de maneira que a gente tenha o quê? Poder de ser rápido e sermos fortes. Então veja bem, só que o que nós temos que avaliar no estresse? Que aqui é um pedaço de uma das aulas que eu programei para vocês, já está gravado e muitos já estão assistindo no curso de fisioterapia integrativa híbrido pelo IHS. Veja bem, se eu tenho no estresse alto cortisol e eu tiver baixo DHEA, que é um subproduto, né, da parte também esteroide e que está ligado a hormônios sexuais, eu vou envelhecer mais rápido, eu vou ter depressão, com certeza eu vou evoluir para uma diabetes do tipo 2 e vou ter problema de doença cardíaca. Isso aqui, pessoal, vocês têm que gravar e é isso que nós vamos ensinar vocês a avaliar o estresse, tá? Se eu tenho que estudar cortisol e DHEA, ambos, eu quero que vocês lembrem, são produzidos pelas suprarrenais. Lembra? BA3, para quem fez a microfisioterapia. E muitas vezes o DHEA ele é referido como um hormônio anti-envelhecimento. Eu mesmo tomo muito hormônio DHEA, tudo controlado, né? Para que eu envelheça menos, mas que eu regule meus hormônios sexuais. O cortisol, pessoal, quando ele está em nível normal, ele é muito bom, o cortisol endógeno. Quando é que seu cortisol vai estar bom, pessoal? Quando você dormiu bem. Tem pessoas que dormem mal, quer dizer, vai liberar pouca melatonina, vai liberar pouco GH, não vai ter cortisol bom endógeno, vai ter dor articular, vai evoluir para doença, que são doenças que não são funcionais, mas são normalmente autoimunes. Então o cortisol normal, em nível normal, minimiza às vezes manchas negras, pigmentadas da pele, aquelas bolsas flácidas da face e previne, por exemplo, doenças autoimunes como deformação na artrite. Então, por isso que a gente tem que ter cortisol bom. E como é que vocês vão regular isso aí junto com o que você já faz na microfisioterapia, na leitura, etc. Quando você tem excesso de cortisol, você vai danificar aquele eixo hipotalâmico e hipofisário adrenal. Lembra? Hipotálamo. Se você danifica o hipotálamo, você vai ter o quê? As artérias vão se enrijecer, os hormônios vão então ter problema dentro da sua transmissão, você vai ter enfraquecimento dos ossos com aceleração para a osteopenia e depois para a osteoporose, e você, além disso, porque você dormiu mal, você vai engordar e afetar a sua imunidade. Isso aqui é um resumo bem grosso daquilo que vocês vão ter, né, no curso. Quando você vai pesar
essa balança, que eu estou falando então de cortisol e DHA, normalmente uma pessoa jovem ou então uma pessoa que é idosa, mas tratou com a gente e ficou rejuvenescida, normalmente vai ter o quê? O DHA alto e você vai ter o cortisol baixo. Quanto? 15 para o DHA e 1 para cortisol. Exemplo de uma balança boa, que é isso que vocês vão ter que aprender no final do curso. Se você tem idoso que não está rejuvenescido ou que nunca foi trabalhado, vamos lembrar, nós teremos o 6º país idoso do mundo em 2020, você vai ter o quê? Baixo DHA, baixo cortisol. Só para lembrar de um parênteses, os americanos que foram para a guerra do Afeganistão, do Iraque, que tomaram DHA, não tiveram depressão, tiveram motivados, e aqueles que não tomaram DHA deprimiram. Então veja bem, o estresse aumenta cortisol, demole DHA, tá? Então é isso que eu quero mostrar para você. Isso vai aumentar a sua o quê? A sua ansiedade. O cortisol elevado, o que ele faz, pessoal? A pessoa que está mais estressada vai ter mais açúcar no sangue, vai alterar a glicemia. Isso cai e dá uma sobrecarga no pâncreas, que vai levar até a resistência da insulina. E por isso que leva um diabetes 2, se não algo mais grave como diabetes 1. Então isso é um ciclo devastador que vai fazer com que o seu corpo vai chegar à síndrome metabólica. Então acumula mais gordura, você vai ter dificuldade de perder peso. Então olha só, cortisol elevado, aumento de açúcar no sangue, vai estressar o pâncreas, resistência à insulina. Você vai estar com estresse em excesso e provavelmente você vai desembocar numa diabetes 2. Com isso você vai armazenar mais gordura e vai aumentar o peso corporal. No homem que tem muita gordura abdominal, ele vai ter um desequilíbrio, que é isso que vocês vão ter, está tudo gravado nos cursos, você vai ter um desequilíbrio de uma enzima chamada aromatase, que vai converter praticamente o hormônio feminino que a gente adquire comendo mal, tomando água em garrafas plásticas, etc., vai converter aquele hormônio que é o estrogênio, vai converter a nossa testosterona em estrogênio. E essa aromatase geralmente acontece porque você já está em síndrome metabólica, porque você já está em obesidade. E nesse caso, quando você for fazer um ultrassom, você já vai estar com esteatose hepática e você vai estar intoxicado. Nós vamos mostrar todos esses testes para vocês. Tanto aqueles que vocês vão escrever, quanto aqueles que vocês vão fazer bioquimicamente. Então, vocês vão ter excesso de insulina, que é um precursor da hipertensão arterial. Além de você vai estar gordo, você vai estar hipertenso e diabético, vai levar o quê? A vários problemas. E no final, você vai ter perda de função cognitiva e memória, para não dizer, então, problemas sexuais, porque nós estamos falando de DHA, tá? Então, olha só, com isso você vai ter baixa serotonina, você vai tender a estar depressivo, vai ter uma compulsão danada por doce, salgado, geralmente seu intestino trava, você vai ter muitos estados gripais, e quando você for aprender com a gente, fazer um teste de urina para fadiga da adrenal, você vai ter fadiga da suprarrenal, que vai causar o quê? De novo, ansiedade, depressão, falta de motivação, principalmente às 16 horas. Por isso, em todas as lives eu repito, eu gosto do cortisol salivar e eu peço sempre cortisol salivar, porque é mais estável às 8, às 16 e 23, e você vai levar então a irritabilidade fácil, baixa resistência ao estresse. Então, geralmente a gente faz exame de urina, deu DHA baixo, você vai prescrever, só repetindo, às vezes no Brasil ainda isso é difícil porque é proibido, normalmente vem de fora do DHA, tá? Porque a Anvisa não tem interesse nenhum de que isso seja aprovado, não é isso? Geralmente é 25 miligramas a 50 miligramas, você vai fazer só um mês. Você vai diminuir estimulante, não vai cortar café, que normalmente vai ser um grande estressor. Não é que é mal para todo mundo, mas tira coca, obviamente vai ter a participação do nutricionista para que você tenha uma readaptação de alimentação. Normalmente nessa fase o diagnóstico é difícil, você vai ter níveis normais ou baixos de cortisol e os níveis muito baixos de DHA. Então tudo isso nós vamos ensinar você. Então, quando eu falei do café, só para você entender, pessoal, tem gente que para se manter acordado toma café o dia inteiro, A cafeína, nesse caso, quando você está com estresse da adrenal, ou você está praticamente com uma falência da adrenal, você tem que cortar estimulante, chá preto, etc. Então, a cafeína para combater o estresse
aumenta o colesterol total e a homocisteína, que é um baita marcador de intoxicação do corpo. E ela é muito perigosa. Isso vai levar ao quê, pessoal? Favorece a perda óssea, a hipertrofia benigna da próstata, vai diminuir a melatonina, quer dizer, você não vai dormir nada e vai alterar a sua tireoide, porque vai alterar T3 e vai alterar a testosterona. Você vai começar a ter perda de libido, perda de ereção. E normalmente a pessoa descompensa e vai o quê? Vai tomar álcool. O álcool diminui a melatonina, altera o GH, altera a T3, altera a testosterona e vai provocar mais estrogênio no homem. Mais mama no homem, mais barriga no homem, tá? Então, e aí, e se você pegar por outro lado uma pessoa que tem deficiência de cortisol porque também dorme mal, ou por N motivos não libera, só queria que vocês gravassem. Nível de cortisol na mulher, 20 miligramas, no homem 30. Vai levar a perda de memória, em situação de estresse, a pessoa vai estar negativa e você vai achar que é emocional, e não é, pessoal. Só aquela pessoa que vai se sentir vítima de tudo, ela tem problema de cortisol, pessoal. Olha só que legal, eu queria que vocês gravassem. Chega a pessoa também com o quê? Dor de cabeça, com alopecia, dor crônica abdominal e pélvica, aquele empachamento, tudo que come faz mal, olhar cansado, olheira, bochecha caída, né? E vai formar aqui o chapéu de chinês, a face amarela castanhada e o quadro semelhante à gripe. A dose de reposição de cortisol, nesse caso, vai ter que ser 35 a 50 miligramas diária. Isso é um exemplo de como nós vamos ensinar vocês a tratarem. Pessoal, como o tempo não pode passar de uma hora, nós estamos exatamente em cima disso. Eu espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa. Isso vai estar, né, gravado no Facebook. Eu agradeço muito a presença da professora Ana, que está lá fora, a presença do Marcel, que está aqui filmando, né, que é o nosso grande cameraman, que nós vamos montar um monte de aula, nós vamos revolucionar essas informações no Estudo Salgado. Agradecer a todo mundo que está aí presente. Agradecer essa semana, principalmente o professor Murilo, né, que me ensinou um monte. Isso foi a primeira aula presencial no curso de modulação intestinal. Isso reforça mais tudo aquilo que eu já tinha estudado e é muito importante e gratificante conhecer pessoas como ele, né? E então eu quero desejar para vocês um excelente final de semana e a gente vai combinar umas outras lives com vocês na próxima semana. Um abraço e bom final de semana.